Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é Cristo morreu pelos pecados para conduzir-nos a Deus. O título da terça-feira, a nação de Israel e a igreja. E o versículo é Isaías 66:1. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. E obrigado, pois tudo é teu. O céu é o lugar do teu trono e a terra o estrado de teus pés. Ainda assim, o Senhor sente prazer em habitar dentro daqueles que são humildes, pobres, de espírito abatido e contrito. Aqueles que te amam e amam a tua palavra com um amor reverente. É esse amor, Senhor, que nós dedicamos ao Senhor e a palavra que o Senhor tem nos falado, cheia de revelação, cheia de espírito e cheia de vida. Essa palavra, Senhor, tem nos conduzido a cada vez mais entender o teu plano, o teu coração e perceber que tudo vem de ti, tudo é para ti. Não somos capazes de nada. Pelo contrário, a nossa capacidade atrapalha a tua obra. Por isso, Senhor, nós queremos nos alimentar de ti, da tua palavra, nos encher do teu espírito, para que o Senhor mesmo faça a obra. Que a tua palavra nos guie para fazer a tua vontade e não a nossa, de acordo com as nossas expectativas, mas que tudo seja feito de acordo com a tua vontade. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, ontem começamos a falar sobre a visão de Apocalipse 12. E se você lembra, no versículo 1, mostra uma mulher com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, a lua debaixo dos pés e vestida do sol. Essa mulher estava grávida, prestes a dar à luz, e na frente dela o dragão, pronto para devorar o filho varão que essa mulher geraria. Ontem nós vimos o que significa coroa de 12 estrelas. E é importante entendermos, a mulher, ela representa todo o povo de Deus na história. E hoje, principalmente no final dos tempos, ela tem sua representação máxima na igreja. Então, depois da queda do homem, nós sabemos que esse mundo caiu em trevas. Principalmente após a quarta queda, aquela rebelião de toda a humanidade sob a liderança de Nimrod. A partir daí, Deus então chama Abraão, de Abraão nasce Isaac, de Isaac Jacó, e de Jacó, também conhecido como Israel, nascem as 12 tribos de Israel, os 12 filhos, que se tornariam então a nação de Israel. Então essas 12 nações, esses 12 filhos de Israel, eles são como essas 12 estrelas que começam a mostrar para esse mundo que há o governo de Deus. As nações estavam entregues à idolatria, muitos deuses, muitas práticas contrárias à vontade de Deus. Mas com a nação, com os filhos de Israel, a luz começa a brilhar novamente e Deus começa a mostrar um pouco da sua vontade, do seu reino nessa terra. E dessas 12 tribos, então, depois de um grande período de tempo, surge a nação de Israel no Egito, a qual o Senhor libertou, tirou do Egito com asas de águia. E ali, quando nós vemos em Êxodo 19, o Senhor falando sobre isso, ele mostra: eu tirei vocês do Egito com asas de águia para vos chegar a mim. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, os meus estatutos, ou seja, a minha palavra, vocês, dentre todos os povos, vão ser minha propriedade peculiar, particular. Vocês vão ser meu povo e eu vou ser o seu Deus. Então, quando surge a nação de Israel, nós não estamos falando mais de 12 estrelas. Agora nós estamos falando da lua. A nação de Israel
ela brilhava mais do que as 12 estrelas para mostrar a vontade de Deus para toda essa terra. E aí vem então a lei que serviu de aio para conduzir o povo, mostrando quem era Deus e também mostrando quem era o povo pecador. Então essa lei servia de aio para conduzir o povo até Cristo. E quando Cristo chegou, Cristo é o sol nascente das alturas. Então, aquela mulher que nós vemos em Apocalipse 12, ela estava vestida do sol. E essa mulher vestida do sol agora refletia a igreja, porque nós estamos revestidos de Cristo. Então a igreja ela passa a refletir a luz que vem de Cristo, porque ela está revestida de Cristo. Em outras palavras, irmãos, o governo de Deus foi restaurado. O governo que outrora estava com algumas pessoas, como Abraão, Isaac, Jacó, depois passou uma nação, e agora, irmãos, veja, não era apenas uma questão de você nascer em uma nação, mas de você receber como seu Senhor e Salvador a Jesus Cristo. E isso faz você se tornar parte dessa mulher, da igreja. E a igreja, no início, começou muito bem, mostrando às pessoas, tinha muitos milagres, prodígios, mostrando às pessoas realmente o Espírito atuava livremente, mostrava às pessoas quem era o Senhor Jesus. Tanto é que eles foram chamados de cristãos porque eles se pareciam com Cristo. Mas, infelizmente, por causa da ganância do homem, sempre buscando poder, posição, a igreja foi perdendo o seu brilho. Eu vou ler nessa página 42, nessa terça-feira, um trecho que nos mostra essa decadência da igreja e como também o Senhor, depois de muitos anos, séculos, tem restaurado a igreja até chegar em Filadélfia, que é a igreja adequada para trazer o Senhor de volta nesses tempos. Então, página 42, segundo parágrafo. Figurativamente, com a chegada do sol, a lua, que refletia a luz do sol, não seria mais necessária. E o sol gerou a igreja, o povo de Deus do Novo Testamento, que existe para iluminar e governar a terra, fato ocorrido há 2000 anos. O início desse período foi incomum, extraordinário e sobrenatural. O Espírito agia por intermédio dos apóstolos e eles pregavam a palavra de Deus com ousadia, fazendo a igreja crescer e se multiplicar. O apóstolo Pedro foi usado por Deus para transmitir a palavra aos judeus, e o apóstolo Paulo levou o viver da igreja aos gentios, ao mundo ocidental. Dessa maneira, muitas igrejas foram levantadas e prosperavam porque seguiam o falar profético dos apóstolos. Foi então que Satanás disparou seu primeiro tiro, induzindo o homem a desvalorizar a palavra profética. Então isso é muito sério, irmãos. Vou continuar lendo. No ano 67, próximo ao martírio de Paulo, todos os da Ásia o abandonaram. No ano 90, o apóstolo João esforçou-se por restaurar a palavra, afirmando que a palavra da vida que ele anunciava era a própria vida eterna, o próprio Cristo. E a palavra da vida era capaz de introduzir a igreja na comunhão da vida, na comunhão com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. No entanto, a degradação já havia se aprofundado. Líderes da época, como Diótrefes, lutavam pela primazia na igreja. Eles não tinham mais apreço pela palavra do apóstolo e proibiam os fiéis de acolher os missionários enviados por João. O inimigo conseguiu derrubar a palavra profética e no século II a consequência foi o surgimento de um governo humano na igreja formado de bispos, o episcopado. Iniciou-se então a disputa por poder e surgiram duas classes, a dos clérigos e a dos leigos, sendo que os clérigos passaram a lutar por posição, poder, privilégio e riqueza. E aí, irmãos, você vê todos esses anos da história da igreja e você vai vendo que pontualmente o Senhor vai fazendo algumas
inserções assim, por exemplo, por volta de 1400, século XV, com Martinho Lutero, quando a coisa já estava numa escuridão muito grande ali. O Senhor levanta Martinho Lutero e começa então uma reforma. Mas essa reforma ainda você percebe que anos e anos não consegue restaurar o que também é muito importante, a vida que vem através da palavra. E muitos fiéis irmãos tentaram resgatar o caminho correto, mas sozinhos falharam. Talvez porque desconsideraram algo de suma importância. A nossa capacidade, por mais que nossa intenção seja boa, seja uma intenção de ajudar o Senhor, a nossa capacidade só atrapalha a obra de Deus. O que o Senhor quer? E quando Ele acha esse povo, então acha-se um caminho para a restauração. Isaías 66, os versículos 1 e 2, eles nos mostram um cenário, irmãos, muito emblemático. Naquela época, principalmente, todos queriam edificar uma casa para o Senhor. Davi tinha esse desejo, e aí o Senhor fala: o céu é meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Ou seja, vocês não têm essa capacidade. Qual é o lugar do meu repouso? Onde eu vou me sentir à vontade? Onde eu vou me sentir bem? Onde eu vou habitar? Aí vem o versículo 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir. Agora veja: mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Aqui, na King James, tem amor reverente à minha palavra. É a ideia do temor e tremor. Não é que você tem medo da palavra de Deus, mas você sabe que a palavra de Deus é tão solene que você tem reverência por ela. E mais, capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O que é isso, irmãos? Quer dizer que o lugar em que o Senhor sente a vontade, em que Ele habite, é naqueles que são pobres de espírito. E o que é alguém pobre de espírito? É alguém que sabe que por si só ele não vai fazer nada. Ele deixa suas opiniões de lado e ele segue a palavra do Senhor. Ele está sempre vazio para receber aquilo que Deus tem para dar. Sempre que eu vejo esse versículo, eu me lembro da oração de Maria em Lucas. Lucas capítulo 1, no versículo 51. Olha só, irmãos, como isso é atual. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Olha, é o que está falando aqui sobre ficar buscando as coisas para si. Se no seu coração você tem pensamentos soberbos, se no seu coração você quer usar a igreja ou qualquer outra coisa, serviço a Deus, para ter posição, para ter regalia, riqueza, no final você vai ser disperso. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou do seu trono os poderosos. Se você é alguém que ainda está sentado no trono, vai cair. E exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Então, para mim isso é muito rico, irmão, porque se nós chegamos na presença do Senhor, numa reunião da igreja, rico, cheio, nós vamos ser despedidos vazios. Mas se nós chegamos com o coração e espírito contrito, abatido, o Senhor vai vivificar, o Senhor vai nos dar vida, o Senhor vai encher-nos de bens, porque nós estamos famintos, porque nós temos reverência à sua palavra. Aqui no final da terça-feira, conta a experiência de Saul. Saul, ele começou bem, irmãos, ele começou humilde,
seguindo a orientação do Senhor. Mas depois, é mais ou menos aquela experiência de Pedro, né? Enquanto ele estava olhando para o Senhor, ele andava por sobre as águas. Quando ele olhou para a situação, ele afundou. Talvez ali Saul tenha passado a mesma coisa. Quando ele começou a olhar para a situação, eu sou o rei. Aí ele começou a afundar. Até que, de forma definitiva, quando o Senhor diz: você vai destruir totalmente a memória de Amaleque da terra. E aí o que ele faz? Ele vence a guerra, ele poupa o rei e ele poupa o melhor dos rebanhos. Veja, não tinha má intenção. Mas a questão é, Deus não quer a nossa boa intenção. O que Deus quer é que a sua palavra seja obedecida. E só quem treme da palavra de Deus, ou seja, quem tem reverência à palavra, entende isso e segue nesse caminho. Eu vou terminar lendo aqui na página 44, o último parágrafo. Aqui vai falar da linha dourada, que representa aqueles que lutam pelo reino de Deus. Em todas as épocas, tiveram pessoas que individualmente brilharam como estrelas. Pessoas que foram contra, até mesmo na época da igreja, em que a igreja se degradou, foram contra essa degradação. Mas, para que o Senhor volte, não é necessário apenas algumas pessoas, mas que se levante a igreja em Filadélfia. Eu vou ler aqui, vai ficar mais claro. É verdade que ao longo da história da igreja sempre houve uma linha dourada, representando aqueles que lutam pelo reino de Deus. Mas essa linha dourada não é suficiente para trazer o Senhor de volta. No final dos tempos, o Senhor precisa daqueles que vivem a realidade da igreja em Filadélfia. A maioria dos cristãos não está lutando pelo reino, mas a igreja em Filadélfia é constituída de todos os que com simplicidade guardam a palavra de Deus. Eles creem que a palavra executa a obra de Deus e nunca negam o nome do Senhor, pois reconhecem que não são capazes. Para eles, o Senhor é quem realiza todas as coisas. É diferente, irmão. Talvez na frente das pessoas a gente possa até declarar isso, mas dentro de nós, muitas vezes nós sentimos: olha, está errado isso aqui, não, deveria ser de outra forma, então tem que ser... Nós ainda nos consideramos capazes de olhar a Bíblia e achar, não, olha só, essa é a melhor direção que Deus deve tomar. Assim, irmãos, com esses pensamentos soberbos, sentados no trono, ricos, cheios, nós nunca vamos conseguir ser vencedores, nem fazer a vontade de Deus. Lembre-se, o que Deus ama, aqueles que Ele habita, são os pobres, aqueles humildes, um espírito contrito, vazio. Esses vão ser despedidos cheios. Esses vão reinar na volta do Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.